Boa noite, irmãos, boa noite a todos, graça e paz. Pode falar, você sabe que as pessoas estão ouvindo aqui, né? Oi, gente, meu avô vai contar uma história. Uma história. Sobre onde? Uma história da Bíblia, né? Uma história da Bíblia. Isso, pronto. Então dá boa noite pro pessoal, para todos, para todo mundo. Boa noite, gente, eu vou ali, né? Que eu tô com... Com o quê? Tá com fome ou tá com vergonha? Não, então não pode falar isso. Então no pronto. seu ouvido. Tá bom. One. Então pronto, o pessoal já entrou ali, ó. A Tchau. irmã Ingrid tá ali, dá paz do Senhor pra ela. Ingrid. Dá boa noite pra ela. Boa noite, irmã Ingrid. Pronto, então tá bom. Nós vamos orar, irmãos, pra gente começar. Daqui a pouco a Maria vai sair, né, pra fazer umas coisas. Ficar com a vovó, né? Então vamos orar, tá certo, irmãos? Vamos orar, você tem que ficar longe. Olha ali a pastora Raimundinha, todos os irmãos. Você não pode fechar ali, porque estoura os ouvidos dos irmãos. Amém? Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos pelo privilégio de nós estarmos aqui. Te peço a tua bênção sobre as nossas vidas, sobre a vida de cada irmão, de cada irmã. Que tu possa estar abençoando os lares, as famílias, os casais, as crianças. Deus, te peço a tua bênção sobre cada vida, sobre cada pessoa. Em nome de Jesus. Amém. Tchau, gente, eu vou ali, né? Tá pronto, vai ali. Dá boa noite e dá tchau, beijo. Boa noite e tchau. Tchau, gente. Tchau, tchau. Eu tô de olho. Pronto, vamos. Então, meus irmãos, boa noite a todos. Tá certo, irmãos? Com alegria, irmãos, que nós estamos aqui novamente para a gente tratar, né, mais uma vez de uma porção, né, da palavra de Deus. Tá certo? Para a gente é um privilégio ter vocês aqui desse nosso encontro virtual, tá bom? Então nós estamos muito felizes, né? Eu já quero agradecer a presença dos irmãos, das irmãs, tá certo? Eu louvo a Deus pela vida de vocês, da nossa irmã Fran Pequena, do Leandro, da Gabriele, tá certo? Também da nossa irmã Ingrid Rodrigues, também da pastora Raimundinho, né? Pastora Raimundinho, estivemos nessa madrugada, viu? Orando pela sua vida, também pela vida da dona Marta, do Ícaro, por toda a sua família, viu, meu pastor? Estamos aqui na torcida para que dê tudo certo com a dona Marta, sua cunhada, viu? Também estamos ainda na intercessão, né, pela dona Sebastiana Lopes, né, que a filha dela mandou um áudio para a irmã Fran Pequena, né, dizendo que ela está tendo uma melhora, tá certo? Mas o quadro ainda delicado, né, devido à idade. E nós estamos, né, na intercessão para que Deus possa estar abençoando, completamente restaurando a saúde, né, da dona Sebastiana Lopes, tá certo? E vamos continuar orando, intercedendo, tá certo? Uns pelos outros. E para a gente, irmãos, é um grande privilégio, tá certo? A gente está recebendo assim boas notícias, tá bom? Então, hoje a gente retornou o nosso encontro, as atividades, né, na Igreja Presbiteriana Aliança, que é a igreja da qual a gente faz parte, a gente experimenta. Um abraço, boa noite, nosso amigo Lindenberg Holanda. É uma alegria ter o seu aqui conosco, tá certo? Então nós retornamos hoje de 5 às 6, apenas um culto assim, rápido, né, modelo stand-by, mas para a gente foi muito gratificante, né? Boa noite, Lindenberg. A gente está com os irmãos ali, né, nesse retorno, né, nesse nosso recomeço, tá certo, irmão? Então, para a gente, irmão, a gente fica feliz de poder estar retornando ali as atividades, claro, com muito cuidado, pouca gente, tá certo? E evitando o máximo, né, possível, né, todos os cuidados, porque a gente sabe que é um momento ainda muito delicado, né, tá certo, da saúde das pessoas, tá certo, irmão? Então a gente fica feliz, tá bom? Vamos continuar orando uns pelos outros, orando pelas famílias, né, irmão? São muitas famílias enlutadas, tá certo? Que a gente tem assim acompanhado as pessoas e tudo.
É devido a essa situação, né, que é uma situação atípica, né, da qual eu, pelo menos, né, na minha pouca idade, não pensei em nunca, assim, de passar, né, por uma situação dessa, de a gente conhecia no livro de história, né, tá certo, as pandemias, né? A gente ouviu falar da peste negra, da peste bubônica, né, de várias outras pestes que dizimou muitas pessoas, né, tá certo, mas assim, nesse nível, né, calamitoso a gente nunca experimentou, tá bom? E aí é algo assim que, né, deixou muitos traumas, mas também muita experiência, muita maturidade, né, tá certo? Aproximou muita gente, né, à medida que distanciou os seres humanos por causa da saúde, mas aproximou muito no coração, né? Muitas pessoas passaram a dar mais valor, né, para os seus familiares, para os seus parentes, tá bom? Então, irmãos, hoje eu escolhi um tema, tá certo, da história de uma mulher. Essa mulher, o registro dela se encontra em Marcos capítulo 14, né, que é um texto que a gente separou para a gente meditar, né, sobre esse texto e a atitude dessa mulher aqui, né, nessa passagem de Marcos 14, que conta a história da mulher que quebrou um vaso, né, um vaso de alabastro com um nardo caríssimo, né? Alabastro era um vaso feito, né, de um material, um mineral, mais ou menos das categorias das pedras preciosas, mas era feito de um trabalho importantíssimo, né, de manufatura. Era uma arte feita, né, e de modo que se colocava dentro desse vaso feito de alabastro, desse material, esse mineral, né, que de certa forma era caro, e dentro desse mineral do vaso que era confeccionado se colocava, né, esse nardo puro, né, tá certo, da qual havia um valor, né, muito importante. As pessoas que possuíam, né, aquele vaso de alabastro com um nardo caríssimo, né, tinha um valor aquisitivo bem alto, né. Segundo alguns historiadores, era, né, o preço, né, daquele vaso com aquele nardo, aquele perfume caro, era na ordem, né, de um ano, né, de salário mínimo, por assim dizer, né, por assim dizer. Era mais ou menos, alguns dizem isso, outros dizem que é menos, mas de modo que aquela mulher carregava sobre as suas mãos a sua própria vida financeira, né? De modo, irmãos, que a gente encontra esse registro aqui em Marcos, no capítulo 14, aí na sua Bíblia, tá certo? Aqui a partir, vamos ler a partir do versículo 1, a gente dá algumas orientações, e diz assim: dali a 2 dias era a Páscoa dos judeus, né? A festa dos pães asmos. E os principais dos sacerdotes e os escribas buscavam como o prenderiam, né, com algum dolo para o matarem, né? Havia uma trama contra Jesus Cristo, pessoal da religião. Mas eles diziam, né, não na festa, para que porventura não se faça alvoroço entre o povo, né? E estando ele em Betânia, Jesus, né, saiu dali, foi para Betânia, assentando-se à mesa em casa de Simão, o leproso. Esse homem antes era leproso e o Senhor o curara, né, da lepra, e por gratidão, né, ele convidou Jesus para que participasse de um banquete ali na sua casa, né? Tá certo? Então veio uma mulher, então Jesus foi lá na casa de Simão participar, né, desse banquete, e veio uma mulher com um vaso de alabastro, conforme, né, diz aqui a nossa tradução, tá certo? Com um unguento de nardo puro, tá certo? Então era um perfume, irmão, em forma assim de um óleo que tinha um poder extraordinário, sabe? De uma fragrância absurdamente incrível. Era, entendeu? Aquele unguento, aquele nardo puro, entendeu? Que tinha um valor inestimável, de muito preço. E diz que ela quebrou o vaso e lhe derramou sobre a cabeça, né? Pegou o vaso, porque era assim,
o vaso era feito, era colocado o nardo puro e era fechado de tal maneira que para você ter acesso ao unguento de nardo, você tinha que quebrar o vaso, né? Então era mais ou menos assim que acontecia, né? Então esse unguento, eles eram, sabe, caríssimos. As famílias ricas mandavam ungir também, né, os seus mortos, né? Tá certo? Preparando eles. Então era algo assim que as famílias reais também usavam, né, para perfumar pessoas, perfumar ambientes, de modo que era muito caro, tá certo? E Jesus foi convidado, né, por um convite para uma ceia de gratidão pela cura, né, que o próprio Simão tinha recebido, só que Simão fazia parte, né, da comunidade religiosa. Um abraço à pastora Oneide, a irmã Jéssica Rodrigues aqui no Instagram. E aí é claro que muitas pessoas estavam ao redor, né, daquele homem, daquele Simão, porque ele era um homem importante. Boa noite. Era um homem, a nossa irmã Silvana Lima, aqui pelo Instagram. Então ele era um homem importante, né? E por causa disso, conta-se outros relatos nos outros evangelhos de que Jesus foi convidado para esse banquete e havia muitas pessoas lá na casa de Simão, esse que outrora era leproso. Também uma paz do Senhor, nosso irmão Wellington Silva, né, que está ali acompanhando. Talvez também a tia Amélia, né, deve estar acompanhando. Um abraço a todos, a paz do Senhor para todos aí na casa, tá certo? E diz que aquela mulher, né, ela percebeu, ela viu. Lucas diz que ela era uma pecadora, uma mulher, entendeu, né, da autoestima completamente rebaixada e de uma conduta reprovável pela comunidade judaica à época, né? De modo que aquela mulher tomou uma decisão importante. Eu queria falar sobre isso, que é o tema de hoje, irmãos, é daquela sequência de estudos que eu falei para vocês, né, sobre a obra da cruz em nós. E a obra da cruz em nós requer algumas atitudes. E a atitude daquela mulher foi: eu quebro o meu vaso, tá certo? Eu quebro aquilo que eu tenho mais de precioso e eu entrego a ti. Claro, não estou falando, eu estou dando ênfase à questão, né, do preço, mas não é isso. Não é isso que o Senhor quer. E não é disto que eu vou tratar. Eu estou dizendo que aquilo era preciosíssimo na época e também era precioso para aquela mulher. O que ela tinha era a vida dela. E ela percebeu que ela precisava de alguma maneira. A obra da cruz, ela nos motiva, ela nos quebranta, ela nos compunge a tomar certas decisões que, à vista das pessoas, é uma decisão absurdamente esmagadora, porque ninguém teria coragem de fazê-lo. Tanto é que, estando Jesus em Betânia, sentado à mesa em casa de Simão o leproso, veio uma mulher que trazia um vaso de alabastro com um unguento de nardo puro, de muito preço. E quebrando o vaso, ela tomou uma decisão: eu vou lá e vou quebrar este vaso, tá certo? E lhe derramou sobre a cabeça. A mulher ungiu o corpo de Jesus com aquele vaso e foi uma coisa assim muito impressionante, irmãos, o que acontecera naquele lugar, naquele dia, porque também foi uma coisa no mínimo inusitada, né? Aquela mulher ter feito aquilo. Alguns, Marcos 14, versículo 4, alguns ouve em si mesmos, se indignaram e disseram: para que se fez este desperdício de unguento? Porque podia vender-se por mais de 300 dinheiros e dá-los aos pobres. E bramavam, né, contra ela pela atitude que ela tomou, né, de ter feito isso. 300 denários, viu, irmão? Um abraço ao nosso irmão Nanaro. O denário, irmãos, era equivalente, né, um denário a uma diária de um trabalhador. Então aí você faz os cálculos, né? Aquele unguento valia, só o unguento
conforme ele relatou aqui, 300 denários, ou seja, tem quase um ano de trabalho. O próprio vaso de alabastro também tinha o seu valor, era um mineral também precioso. Por isso que a gente costuma dizer que aquela mulher carregava um ano de trabalho, tá certo, de um trabalhador. Então, um ano de trabalho, né, de um trabalhador é uma preciosidade, é uma riqueza, tá certo? E aquela mulher, ela tomou essa decisão. Aqueles que estavam, né, olhando para a questão da mais-valia, do que representava aquele unguento e aquele vaso de alabastro, eles gritaram contra ela: por que você fez isso? Está vendo que isso aí vale 300 denários? Que riqueza, que profundidade você carrega sobre as mãos, e você quebra esse vaso de alabastro e derrama isso da cabeça aos pés. E a mulher fez isso, e quando o unguento desceu sobre o corpo de Jesus, outros relatos dão conta que aquela mulher, ela simplesmente ficou aos pés do Senhor, enxugando os seus pés com os seus cabelos. Um abraço à pastora Raimundinha. Pessoal aqui, pessoal do Facebook, o sinal tá ruim aí no Facebook, é? Vocês me dizem para ver se a gente pode mudar. Então, meus irmãos, então deixa eu dizer uma coisa para vocês, porque eu quero falar, irmãos, aqui, isso é o primo, né, tá certo, da irmã Fran Pequena, né? É ele que está acompanhando, né? Tá certo, lá da casa da tia Amélia, né? Um abraço. Então, olha só, irmão, eu estou falando sobre a obra da cruz. Não conseguiu, né, pelo Facebook, né? Tá certo. Às vezes é o próprio site, né, que não permite, né? Mas algumas pessoas que estão aqui, né, tá certo? Tá dando certo, né, para vocês que estão acompanhando pelo Facebook. É isso. A irmã Fran Pequena disse que está dando certo. Algumas pessoas migraram, né, para o Instagram. Então, irmãos, inclusive, né, irmãos, a gente está nesse processo também, né, de busca de uma vaga, né, para poder a gente fazer também o ao vivo pelo YouTube, né? A gente precisa de pelo menos 1000 inscritos. Eu já postei alguns vídeos lá no nosso canal, tá certo, do YouTube. Os irmãos procuram lá, né? Tá certo, pastor Marcos de Castro IPA, né? Acho que tá lá mais ou menos assim. Foi a Sambla que fez, vocês vão ver logo, tem uns vídeos lá. Aí vocês, entendeu, se inscrevem, né? Só dá um cliquezinho lá em inscrever e ativa também as notificações, que a gente, né, vai estar postando sempre vídeos de estudo. E nós estamos nessa sequência ainda de estudos, como eu havia falado para vocês, irmão, tá certo? A gente está organizando um material já há algum tempo chamado A Obra da Cruz em Nós. A gente pega sempre uma passagem bíblica e constrói, né, um tema, né, dentro dessa passagem. E o estudo de hoje faz parte dessa série A Obra da Cruz em Nós, da qual eu estou tratando desse assunto, irmãos, né, que como tema eu quebro o meu vaso, que a obra da cruz em nós nos provoca, nos fomenta a uma decisão interior, tá certo? Aquela mulher estava lá na casa das pessoas importantes, ela era uma pecadora, mas ela tomou uma decisão importante, porque ela sentiu que precisava, irmão. Ela sentiu alguma mudança interior, de modo que a quebra do vaso já foi uma experiência, tá certo, que decorreu de uma outra experiência. Porque a experiência subjacente do quebrar do vaso já era, entendeu, a obra da cruz em curso, em processo, na vida daquela mulher, sem mesmo ela entender nada. Mas ela sabia, tinha no coração dela uma gratidão, um amor sincero, da qual ela entendeu que ela precisava ultrapassar aquela barreira social, já que ela estava na casa de Simão o leproso, e era um homem, também um alto dignatário, havia pessoas da religião, e por ela ser uma pecadora, ela quebra todo aquele protocolo, e ela dá a volta à mesa dos que estavam assentados à mesa, e ela leva consigo, né, um vaso de alabastro, de um mineral também precioso, e nesse vaso continha, né, um nardo puro, irmãos, tá certo? Um perfume
uma espécie de um óleo de unção, só que altamente perfumado e caríssimo, né? Conforme o relato diz, dá conta que ele valia 300 denários, tá certo? Ele valia 300 dias, né? 300 diárias de um trabalhador. Sem falar isso, o unguento, né? O unguento, ele valia isso, era um unguento de nardo puro, então ele era uma fragrância em forma de óleo poderosíssimo, somente um pequeno gotejar na mão e, sabe, perfumava todo o corpo de uma pessoa. Daí para você ver a importância e a validade, né, e por que as pessoas que estavam ali ficaram escandalizados com o suposto desperdício que aquela mulher fizera ungindo o corpo de Jesus. Uma boa noite, a nossa tia Judite, né? A tia Judite que nos acompanha aqui, tia, sabe? A gente fica muito feliz de ter a senhora aqui, ela é irmã da minha mãezinha, tá certo? E ela tem nos acompanhado, eu fico feliz de ter a senhora aqui, viu, tia? E quero que a senhora saiba que a senhora, né, já entrou na nossa lista da oração da madrugada, tá certo? Então a senhora já foi pega por essa malha fina da oração. Os irmãos que entram aí, a gente está sempre orando, intercedendo também, né, o irmão, né, o primo da irmã Fran Pequena, né, que está aqui com o irmão Wellington Silva, que é o galego, né, que a gente conhece por aqui, também como a tia Amélia, e todos vocês a gente tem orado, tem intercedido. De modo, irmãos, que aquelas pessoas, elas criticaram a atitude da mulher, porque a mulher fez isso, porque para eles importava o preço, importava o valor, importava que aqueles 300 denários, conforme, né, a suposta benevolência deles, só que não, eles diziam, por que ele não deu isso para os pobres, por que fizeram esse desperdício, né? E a ideia sempre era esta. Versículo 5 dá conta de podia muito bem ter vendido por mais de 300 denários e dá-los aos pobres. E eles reclamaram contra a mulher porque a mulher havia quebrado o vaso e derramado. Mas para a mulher, irmão, não importava. Não importava. Aquela mulher queria marcar a sua presença na presença de Jesus. Porque o que importava para ela era a presença de Jesus. E ela precisava, sabe, chamar a atenção do Senhor. Às vezes a gente faz de tudo, irmão, sabe, para ser visto. A gente faz tudo para que as pessoas percebam a gente. A gente faz tudo para ter destaque, né, nessa vida. Só que a gente faz com as coisas e com as pessoas erradas. E às vezes a gente investe caro, investe pesado em algo, alguma coisa ou em alguém. E a gente se esquece, irmão, sabe, que a obra da cruz, ela, sabe, irmãos, ela não tem a ver com quanto você dá, com quanto, entendeu, você está pagando por aquilo que você acha que supostamente você pode pagar. Que a obra da cruz em nós, ela não tem, você não pode, sabe, taxar ela e tentar enumerar um valor erário para a obra da cruz. Não. Embora a gente está usando aqui a metáfora, né, daquele nardo, aquele frasco de alabastro, vaso de alabastro poderosíssimo, com aquele unguento de nardo puríssimo. Embora a gente está falando também aqui, porque o texto relata que os fariseus que ali estavam, eles reclamaram, eles disseram que foi um desperdício porque a mulher quebrou um vaso de alabastro da ordem de mais de 300 denários. E é claro que isso é uma coisa absolutamente, sabe, incompreensível para aqueles que não entendem a obra da cruz em nós, tá certo? Porque para aquela mulher não importava o preço, sabe, daquele unguento que estava sendo derramado. Para aquela mulher o que importava, irmãos, era a presença do Senhor. Era a presença do Senhor na vida dela. Para aquela mulher o que importava era o que Jesus ia dizer, do que, sabe, o que os que estavam lá estavam fazendo, criticando. Versículo 5 dá conta que eles gritaram, reclamaram dela. Jesus, porém, disse, deixai-a, para que a molestais? Ela fez boa obra,
porque sempre tendes os pobres convosco, deixem de hipocrisia, vocês nem cuidam deles, e podeis fazer-lhes bem se vocês quiserem fazer, só que vocês não fazem. Mas quanto a mim, nem sempre me tendes. Jesus está falando de oportunidades na vida. É que a obra da cruz abre em nós esse leque de possibilidades de um encontro com Deus para a mudança do nosso ser, irmãos. Porque aquilo que aquela mulher fez, quebrando o vaso do alabastro, derramando, sabe, aquele unguento com um nardo poderosíssimo, puro, o que ela fez, irmão, sabe? O que ela queria, na verdade, era chamar a atenção do Mestre. O que ela queria era a presença dele. Ela entendeu que aquele minuto era precioso, enquanto ela ungia o corpo de Jesus sem o saber, estava ungindo já para a sua morte, já que as famílias ricas, elas ungiam o corpo dos seus entes que faleciam. Aí ele diz, esta fez o que podia, antecipou-me a ungir o meu corpo para a sepultura. Você está entendendo, irmãos? É que quando a gente, sabe, irmão, não se importa com o preço que a gente tem que pagar, com o dano que a gente tem que sofrer, quando a gente não se importa, sabe, irmãos, com as perdas da vida, aquelas que nos sequestravam, e quando a gente, pelo contrário, irmãos, a gente entrega ela para o Senhor, como aquela mulher fez, para ela não importava o preço, sabe, daquele unguento de nardo puro que estava sendo derramado sobre o corpo de Jesus. Que para ela importava eram os minutos da presença do Senhor, que ela podia conter naquele ato, porque ela ungiu o corpo de Jesus. Ela saiu derramando um unguento desde a sua cabeça, irmão, até os seus pés. Eram minutos preciosos na presença do Mestre, na presença do seu Senhor e Salvador, irmão. A obra da cruz faz a gente buscar isso. A obra da cruz, irmão, faz a gente, sabe, buscar a presença do Senhor. E faz a gente declarar isto, que não importa as críticas, não importa os danos, as perdas, e não importa nem o valor daquilo que vai ser perdido ou derramado. No caso lá, ela derramou um perfume caríssimo. Mas aquela mulher estava dizendo com aquele choro, irmão, porque o texto dá conta que ela chorava, ungindo a cabeça de Jesus, o corpo de Jesus até os seus pés. Ela, sabe, irmão, ela se quebrantava. Porque para ela, irmão, ela dizia no seu coração, a presença dele vale muito mais. Estar aos pés do Senhor vale muito mais. Fazer essa declaração física, embora eu não possa nem falar com ele, mas eu estou aqui aos pés dele, enxugando os seus pés, irmão, lavando os seus pés com as minhas lágrimas e enxugando com os meus cabelos. Jesus disse, irmãos, olha, em verdade vos digo que em todas as partes do mundo, onde este evangelho for pregado, olha o que Jesus disse, também o que ela fez será contado para a sua história. E eu estou contando essa história aqui. E Judas, né, Iscariotes, um dos 12, ia ter com os principais dos sacerdotes para lhe entregar. E o que aquela mulher estava fazendo, ela não tinha a mínima ideia. Mas ela estava ungindo, irmãos. A atitude dela de quebrantamento, de não se importar com a perda, com o dano, de não se importar, sabe? Para ela era vida, porque a gente está falando, ela era uma pecadora, era uma mulher supostamente de vida fácil, então ela sabia que precisava daquelas economias, mas ela estava com a vida dela nas mãos. E ela quebrou aquele vaso de alabastro aos pés do Senhor, porque ela queria, irmãos, ela queria a presença do Senhor. Ela disse, esse vaso aqui de alabastro com unguento de nardo puro não vale nada sem a presença do Senhor. Nada do que eu tenho, nada do que eu possuo vale coisa alguma se o Senhor não estiver comigo ou se eu não estiver com Ele, irmãos. Porque o que esse texto quer tratar, né, com
essa quebra do vaso de alabastro aos pés de Jesus, fala sobre a presença de Jesus, irmão. É que a obra da cruz em nós, ela fomenta a busca constante e desenfreada pela presença do Senhor. Ela quebra paradigmas, ela quebra protocolos, tradições religiosas, quebra as nossas ideologias, as nossas doutrinações humanas, porque a presença do Senhor vale mais em nossa vida, porque a busca pelo Senhor vale mais. Isso não diz respeito a uma geografia, mas diz respeito a um encontro, irmão, no nosso interior, numa busca aí mesmo, onde você está, na sua casa, na casa dos seus pais, junto com o seu cônjuge, junto com o esposo, com a esposa, com os filhos, com toda a família. Esse lugar pode ser o lugar da quebra do vaso, pode ser o lugar dessa declaração que eu estou entregando a minha vida aos pés do Senhor. Você está entendendo, irmão? Quando ela quebrasse aquele vaso, automaticamente ela, significar dizer que ela estava abrindo mão daquele unguento de nardo puro. Porque era desse jeito, irmão. Ele era feito de tal maneira que não era como uma tampinha que você abre e usa o perfume e fecha, não. Quando você quebrava, irmãos, eles eram feitos de tal maneira que era uma única vez. Tá certo? Para ungir os corpos, eles quebravam o vaso, tiravam, né, para poder tirar todo o unguento de nardo puro para ungir os mortos. De modo que aquela mulher sabia que a decisão de quebrar aquele vaso era a decisão de um ano de trabalho, irmãos. De um ano que, para aqueles que são materialistas, que estão ainda presos com as coisas deste mundo, isso seria inconcebível, pagar tal preço para estar aos pés do Senhor, irmãos. Claro que hoje a gente não está falando de que você tem que pagar para estar aos pés do Senhor no sentido financeiro. Mas o que aquela mulher fez naquela época é uma metáfora do preço de tudo aquilo que a gente tem, sabe, irmãos, que suplantar, tudo aquilo que a gente tem que saltar, que a gente tem que pelejar contra para poder estar aos pés do Senhor. Tudo aquilo que a gente tem que suportar, aprender, compreender, sofrer. A quebra do vaso é uma metáfora de uma atitude que ela é minha, e não é de mais ninguém, como ela também é a sua atitude diante do Senhor. A mulher deu a volta na mesa e por trás do Senhor, ela quebrou aquele vaso de alabastro, derramou aquele unguento de nardo puro de um perfume poderosíssimo, derramou sobre a cabeça do Senhor e acompanhou a descida daquele unguento até os pés de Jesus. E ali aos pés de Jesus ela chorava, dizendo: a tua presença vale mais, a tua presença vale mais. Não importa o que eu tenho que entregar, o que eu tenho que perder, o dano que eu tenho que sofrer, a tua presença vale muito mais. Foi o que ela fez, irmãos. A quebra do vaso não é um pagamento financeiro. A quebra do vaso, irmão, é uma entrega da nossa própria vida. Você está disposto a quebrar esse vaso? Lembra lá do texto lá de Jeremias? Que o vaso de barro ele precisa ser quebrado. Ele precisa ser refeito. E esse nardo, irmão, que ele é derramado, um unguento de nardo puro, ele representa a nossa vontade, que a gente derrama aos pés do Senhor e diz: Senhor, agora minha vontade é inteiramente a tua vontade. Lembra da oração do Pai Nosso? Venha a nós o teu reino, faça-se a tua vontade. Então, irmãos, esse nardo que a gente derrama é a vontade de servir ao Senhor, porque nós somos esse vaso que precisa ser quebrado todo dia aos pés do Senhor, irmãos. E só quando ele é quebrado é que da nossa boca sai esse unguento, irmãos, com um nardo poderosíssimo. Vocês já sabem disso. Muitos que estão aqui já experimentaram de se quebrar diante do Senhor, e quando abrirem a sua boca, ou mesmo nem abrindo, só com a sua vida, saiu dele, sabe, um unguento tão poderoso, capaz de curar, com um efeito curativo, irmãos. É isso que representa, irmãos. Sabe, a obra da cruz em nós, ela sabe,
ela acontece de uma maneira que é impossível, sabe, a gente continuar do jeito que nós estamos. Foi impossível para aquela mulher. Ela ouvira falar de Jesus. Ela conheceu Jesus ali nas cercanias de Betânia. E ela sabia, irmão, que precisava tomar alguma decisão para que o processo iniciasse na vida dela. Ela foi, irmão, sabe, deu a volta, sabe, entrou na casa e ficou por trás do Senhor, quebrou o vaso, se derramou, se quebrantou. Ela disse: a tua presença vale mais do que todos eles que estão aqui agindo de maneira preconceituosa. A tua presença vale mais do que o valor desse vaso de alabastro com esse unguento de nardo puro. Vale muito mais a tua presença. A presença, irmão, sabe, de Jesus na nossa vida, que justifica tudo. Justifica as dores, justifica as perdas, também justifica, sabe, aquilo que a gente ganha. Justifica sim as bonanças, mas justifica principalmente, sabe, o nosso momento de luta, de quebrantamento. Só a presença de Jesus na nossa vida, irmão, é que justifica a nossa força de se levantar, de saber que muitas vezes a gente está só, porque aquela dor, irmãos, ela é só tua. Ninguém vai sofrer a dor que você sofre. Ninguém sabe, da dor que você está sentindo. As pessoas não têm ideia do que está passando dentro do teu coração. Mas, sabe, irmãos, eu sugiro a você que faça que nem aquela mulher. Aquela mulher era uma mulher pecadora, era uma mulher escrachada, humilhada pela sociedade. No entanto, ela tinha uma capacidade absurda de quebrar o vaso de alabastro aos pés do Senhor. Enquanto ela derramava aquele unguento literal do perfume, ela derramava, irmão, o seu unguento da vida. Porque diz o texto que aquela mulher chorava aos pés do Senhor. Ela enxugava, irmão, sabe, os pés do Senhor com as suas próprias lágrimas. Você está entendendo, irmão? Foram duas coisas que aconteceram ali. A primeira delas foi que ela quebrou o vaso de alabastro, sim. Ela derramou um unguento poderoso. E a segunda é que ela também se quebrou aos pés do Senhor. Que ela se quebrantou aos pés do Senhor. Ela sabia que precisava, irmão, daquilo. Ela sabia que ela necessitava daquilo. Ela sabia que a sua vida, sabe, dependia, irmãos, daquela quebra daquele vaso. Ela sabia que não poderia, irmão, fazer de outra forma. Que não tinha como, sabe, dela conseguir a presença do Senhor no meio daquele pessoal todo importante que ela estava. Não havia outra maneira dela conseguir alcançar, irmãos, a presença do Senhor. O que esse texto quer tratar, irmãos, é que a obra da cruz operando em nossa vida não tem como, irmãos, da gente permanecer no nosso lugar estático, parado, engessado, concretado, sem tomar uma decisão de quebrar, sabe? De nos quebrar diante do Senhor, de nos quebrantar. O salmista dissera que a um coração contrito e quebrantado não desprezará o Senhor. O Senhor não despreza. As pessoas se levantaram, criticaram, disseram: que desperdício, como essa mulher foi capaz de fazer isso, derramar, quebrar esse vaso de alabastro valendo mais de 300 denários, como ela fez tamanho desperdício. E o próprio Deus vai, irmão, ao nosso encontro, como foi para aquela mulher, e disse: deixai-a. Vocês não têm a mínima ideia do que está acontecendo aqui. Por que vocês molestam essa mulher? Marcos 14:6. Os pobres sempre vocês vão ter convosco. Jesus não estava desprezando os pobres, estava dizendo que eles mesmos não ligavam a mínima para eles. No versículo 7, Jesus disse: olha, os pobres sempre vocês vão ter convosco. E quando vocês quiserem, vocês podem fazer o bem para eles. O que ela fez, ela antecipou a ungir o meu corpo para a sepultura. Às vezes, irmãos, o que a gente está fazendo faz parte, sabe,
da ação de Deus e da vontade de Deus na nossa vida. Aquela mulher não sabia, ela estava ungindo o corpo de Jesus para a sua paixão, para a sua morte, para a sua crucificação e morte. Ela estava ungindo o corpo de Jesus. Estava antecipando um processo que iria acontecer depois da sua morte. De alguma maneira, irmãos, quando a gente se quebranta aos pés do Senhor, a gente pode estar antecipando processos de Deus na nossa vida, pastora Raimundinha. A gente pode, irmã Ingrid, estar antecipando sem saber. E sem saber, ela antecipou algo que foi tremendo. O próprio Cristo disse, e eu digo para vocês que isso que ela fez vai ser lembrado e contado, pregado e contado em toda parte do mundo. Em toda parte, para a sua memória. Há um cuidado de Deus, irmão, de não deixar que a tua obra, que o teu processo, o teu quebrantamento, o teu suportar as lutas, os reveses, Deus faz questão que isso seja, sabe, guardado no memorial para você saber da vitória que você recebeu. O que aquela mulher fez, o Senhor disse que ia ser contado e lembrado em todo o mundo, porque ia acompanhar a obra da cruz. Às vezes, irmãos, a gente sabe, quer receber algo do Senhor, mas nós não temos, irmãos, a ousadia que aquela mulher teve de ungir o corpo do Senhor, de dizer, eu não importo o mal que eu vou sofrer, o dano que eu vou sofrer, o importante é que ele cresça ali, porque Jesus foi exaltado, viu, irmão? Naquela mesa onde havia só bajuladores, hipócritas, fariseus, Jesus foi exaltado como um rei, ele foi ungido por aquela mulher. E a mulher, sabe, irmãos, estava aos pés dele, chorando e enxugando os seus pés com os seus cabelos. E eles não estavam entendendo a mínima do que estava em curso, em processo, em uso ali. É que quando a gente, irmãos, resolve quebrar o nosso vaso aos pés do Senhor, a gente está dizendo, Senhor, o que vale para mim é a tua presença, não importa o preço que eu tenha que pagar. A tua presença vale sempre mais, irmãos. O tema, irmão, da nossa exposição hoje é: eu quebro o meu vaso. A obra da cruz em nós nos ensina a quebrar o vaso na presença do Senhor. De modo, irmãos, que assim como para aquela mulher, não importava o preço do perfume que ela ia derramar, o que para muita gente é um estrago, uma pessoa como você, muitas vezes jovem, que tem potencial, que tem várias graduações, né, como a nossa amada pastora Raimundinha. Muitas pessoas nessas posições poderiam, né, ser tomadas por vaidade, arrogância, e não estar disposta a pagar o preço da quebra do vaso, irmãos, pela presença do Senhor. E eu sei que vocês entendem isso, que vocês sabem que aquela mulher escolheu a melhor parte. Ela de fato, irmãos, resolveu entregar a sua vida para o Senhor, porque aquele vaso, irmãos, é uma metáfora da vida. Ela era uma mulher pecadora, uma mulher da vida, uma mulher cheia de incertezas quanto ao amanhã. Então aquilo dava uma boa poupança, era a vida dela sobre as mãos, e ela quebrou aquela vida aos pés do Senhor, irmãos, por um motivo muito simples, irmão. A presença de Deus em nossa vida vale muito mais do que qualquer outra coisa. A obra da cruz em nós nos ensina a valorizar a presença de Deus em nossa vida. Tá bom, meus irmãos? Então, era isso que eu queria dizer para vocês, tá certo? Eu louvo a Deus pela vida de vocês. E eu queria dizer para os irmãos, né, para continuar nos ajudando. Ore pela Maitê, tá bom? Peço aos irmãos que estão aqui, a irmã Ingrid, a pastora Raimundinha, ore por essa criança. A irmã Maitê, o nosso irmão Nanado. A Maitê, irmãos, é uma criança que tem uma doença não diagnosticada, da qual ela sente dores. Os médicos mandaram para casa, mas não conseguiram diagnosticar, tá bom? E a gente quer que vocês orem, tá bom? Por uma cura espiritual dela, sabe? Para que, se for um espírito que está lançando enfermidade sobre aquela criança, o Senhor repreender. Viu, irmã Ingrid? Nos ajude em oração.
a irmã Fran Pequena, todos que estão aqui, o Leandro, os santos que estão, nos ajude, ore pela Maitê, ore também pela dona Sebastiana Lopes, a senhora lá da infecção urinária, tá certo? E ore pela dona Marta. A dona Marta, ela é, irmãos, cunhada da pastora Raimundinha. E ore uns pelos outros, tá certo? Ore uns pelos outros, orem pelos irmãos, que quando terminar, vocês estão no Instagram, dá uma olhada aí na lista, pega o nome dos irmãos, anota lá, ore por eles. Os irmãos aqui também, sabe, que nos acompanham pelo Facebook, olha aí o nome dos irmãos, entendeu? Marque, ore também por eles, tá bom? Então, louvo a Deus pela vida de vocês, peço aos irmãos que dá aquela curtida, compartilhe, marca aí, tá certo? No direct, marca aí no feed de notícia, onde você dá para marcar na sua timeline, mas marque os irmãos aqui no Facebook, irmão, dá aquela curtida, faz aquele comentário, nem seja assim uma palma, e compartilha, irmão, para mais pessoas terem acesso, tá certo? E quem os irmãos puder trazer para poder curtir, para poder se inscrever lá no nosso canal do YouTube, os irmãos façam isso por gentileza, para daqui a alguns dias a gente também está podendo fazer um ao vivo também, tá certo? Pelo YouTube, pelo Instagram e pelo Facebook, se Deus quiser. Vou estar orando por vocês agora, irmãos. Deus, muito obrigado pelo privilégio dos santos, pela presença deles. Te suplico a tua bênção e que eles, ó Pai, sejam que nem aquela mulher, tenham a capacidade de se quebrantar aos teus pés e de derramar esse unguento precioso, que é a sua súplica, a sua oração, a sua vontade, o seu quebrantamento diante de ti. Faz essa obra na vida de cada irmão, de cada irmã, cada senhor, senhora, moça, rapaz e criança. Eu te peço que tu abençoe a todos os lares, as famílias, em nome de Jesus. Então, eu agradeço a presença de todos, o irmão Wellington, tá certo? O Galego, né? Todos os que entraram, estiveram conosco. Eu louvo a Deus pela vida de vocês, tá bom, meus irmãos? Então, a paz do Senhor, boa noite para vocês e até amanhã, se Deus quiser. Boa noite, meus irmãos.